Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Oftcast. Tenho certeza que esse episódio vai ser muito especial porque a gente vai receber aqui hoje a doutora Luísa Hopker. Doutora Luísa é especialista em oftalmopediatria e estrabismo pela Unifesp e pela UT Southwestern, em Dallas, além de ser membro do corpo clínico e coordenadora do Fellow de Oftalmopediatria e Estrabismo do Hospital de Olhos do Paraná e presidente da SBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria. Além disso, ela tem um podcast, né? A Sociedade de Oftalmopediatria tem um podcast que é o SBOPcast, podcast muito bacana que vocês também têm que acompanhar. Segue lá o SBOPcast. Seja muito bem-vinda, doutora Luísa. Muito obrigada, Bernardo. Obrigada, Júlia, pelo convite. É uma honra estar aqui. Perfeito. E eu vou também aqui chamar, né, e ter a honra de apresentar a doutora Júlia Del Valle, que é Fellow em Oftalmopediatria e Estrabismo na Unifesp e nossa colaboradora aqui do Oft Review, vai ajudar na entrevista aqui da doutora Luísa. Fala pessoal, tudo bem? Uma honra estar de novo no Oftcast aqui, hoje como co-host, não entrevistadora e não entrevistada, né, então... Vamos lá. E a Júlia, para quem não lembra, ela já participou do Oftcast porque ela foi a segunda colocada da prova do CBO em 2022. Ela arrasa e todos os comentários de questão que tem lá no nosso sistema, ela que faz, pessoal. Bom, vamos começar aqui perguntando uma pergunta bem introdutória e bem geral aqui para a doutora Luísa, como que foi essa escolha pela oftalmopediatria? O que te despertou o interesse por essa área? Porque a gente recebe muita mensagem e realmente não é puxando a sardinha aqui para a área da oftalmopediatria. Tem muita gente procurando a gente falando, tenho interesse em oftalmopediatria, sabe me falar um pouco mais sobre a especialidade? Então acho que vai ser muito legal a gente entender um pouco mais sobre essa especialidade com você. Legal, eu adoro essa pergunta. Adoro essa pergunta porque agora eu acho que tá realmente assim, a oftalmopediatria tá em alta, né? Não é puxando também essa sardinha pro nosso lado aqui da oftalmoped, mas acho que tem, na verdade, uma demanda do mercado, né, assim, primeiro de tudo, a gente vê os pacientes que hoje tem, assim, um awareness, digamos assim, sobre existir um oftalmologista que é especializado em oftalmologia pediátrica, né, ou com área de atuação, como o CRM gosta que a gente fale, e que eles percebem, quando eles vão num oftalmo geral e vão num oftalmo pediatra, que existe uma diferença grande de capacitação técnica, da mesma forma como se eu for num oftalmo geral ou num cara que faz córnea para tratar minha ceratite, vai ser diferenciado, né, o know-how daquele oftalmologista que faz córnea. Então, eu acho que isso hoje é muito perceptível para os pacientes e então eles procuram isso. E acho que daí acabou que tem vários, digamos, players, assim, né? Então, a gente tem a questão do público, a gente tem a questão dos convênios, que hoje tem muitos locais que você só entra no corpo clínico se você for oftalmopediatra, porque no pool de oftalmologistas que eles têm, a maioria dos lugares não tem oftalmopediatra, mas os convênios demandam que tenha essa área de atuação entre os, oftalmologistas associados ou conveniados. Então, tem muitos hospitais que dizem, não, se for oftalmopediatra sim, senão não. Então, eu acho que tem aí, várias questões, assim, que acabam trazendo isso, fora que eu acho que dentro da oftalmologia, a gente está tendo muito mais, assim, um foco para oftalmopediatria, porque, assim, os próprios oftalmologistas percebem que a criança tem que ter um atendimento diferenciado, precisa ter um conhecimento específico para atender criança, que não é um mini adulto, a refração é diferente, várias outras questões são diferentes. Então, eu acho que tudo isso leva para essa questão. Mas a segunda parte da pergunta, que é como que eu decidi, assim, na minha época, né, eu fiz residência de 2007 a 2010, então fiz no Hospital de Clínicas de Curitiba, e na época a oftalmopediatria eram muito menos pessoas que se faziam, tinham pouquíssimos lugares para fazer fellow, a Unifesp era um dos poucos lugares, inclusive, e eu lembro que ali no R1 eu gostava de atender criança, eu sempre gostei de atender criança, pensava em fazer pediatria, mas não queria, porque achava muito clínico, queria alguma coisa cirúrgica e tal, e aí então sempre gostei de atender criança, e aí aquilo, né, era meio natural e tal, e aí eu lembro que eu também adorava fazer faco, eu fui, acho que a residente que mais operou no meu ano, operava bem, assim, apesar de eu ser canhota, mas eu era destra para fazer faco, então ia super bem e tal. E aí eu lembro que alguns R+, meus me perguntaram, assim, com talvez, não sei, um certo receio que eu fizesse, né, córnea, o segmento anterior, como a maioria queria, né, aquela coisa. E aí eu lembro de eu responder, né, que eu tava pensando em fazer oftalmopediatria, e isso era no meio do R2, e eu já tava
buscando lugares onde eu pudesse fazer. E eu lembro, assim, de uma risadinha de canto de boca, assim, porque era, tipo, a piada, assim, né? Você fazer oftalmopediatria era tipo, nossa, oftalmopediatria, fala sério, que nada a ver. E assim, isso eu me lembro, assim, de uma forma muito viva, porque, né, hoje não é piada, né? Como você mesmo falou, tem muita gente querendo saber onde fazer, como fazer, fala mais sobre isso, né? E até em termos de mercado, tem uma escassez de oftalmopediatra, isso não é só aqui no Brasil. Então, você é muito bem-vindo, mesmo em grandes centros, depois que você termina o seu fellow. E tem um espaço, né, que só cresce para oftalmopediatria. Legal que a trajetória da doutora Luísa é parecida com a sua, né, Júlia? Com a minha, exatamente. Residência no mesmo lugar, fellow, e depois também... você quer voltar também lá pra Curitiba. Não, uma história parecida. Eu também fui a residente que fez mais faco no meu ano. Teve uma chefe que, quando eu falei, falou, mas isso é um desperdício. Como assim você vai fazer oftalmopediatria? Você tem que fazer catarata, segmento anterior. Eu falei, não, vou fazer estrabismo, na verdade, que sempre foi a minha paixão. Mas vou oftalmopediatria que eu me encantei, depois de ter escolhido pelo estrabismo também. Que legal. E eu acho que é uma pergunta interessante, até avançando um pouquinho no roteiro, depois a gente vai voltar para as primeiras perguntas, é essa secção que você falou, eu sempre gostei de atender criança, sempre identifiquei que eu tinha essa habilidade. Mas eu acho que tem muita gente que tem um pouco de receio. Será que eu tenho talento, né, ou habilidade para atender criança? E às vezes pode não fazer oftalmopediatria, mesmo enxergando ser uma especialidade que ele gosta e que tem um mercado legal, por medo de não se dar bem ali atendendo a criança. O que você acha disso? Você acha que dá para aprender? É uma coisa, não é eu acredito, né? Não é um talento natural, acho que é treinado. Claro que tem gente que tem mais ou menos facilidade. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal. Dá para aprender durante o fellow, durante a especialização? Super dá. Até durante a residência dá, né? Então, eu acho que é uma habilidade treinável. Super né? Do mesmo jeito como, né, já que a gente tá aqui falando em redes sociais, mas fazendo um paralelo, como você vê pessoas tímidas que se dão super bem nas redes sociais, né, nos meios de comunicação, e você pensa, nossa, como que aquela pessoa tímida virou essa pessoa, né? Eu acho que é da mesma forma como, de repente, você vê, às vezes homens têm um pouquinho menos de habilidades com crianças, por questões, às vezes, de instintos, que algumas mulheres têm, e que às vezes o homem não tem, mas e que daí você vê aquele cara mais durão, assim, mais... Acho que sou eu esse cara. Atendendo a criança. Sei que agora que eu tenho um neném, eu acho que eu melhorei um pouco. Mas, assim, o que eu acho é que essas habilidades, assim, são plenamente treináveis e justamente a gente, durante o fellow, a gente vai meio que de uma forma muito instintiva aprendendo. Mas mesmo quando você não está fazendo fellow e aprendendo de forma instintiva, existem várias coisas que a gente ensina para os residentes, por exemplo, né, que de repente o cara não vai fazer oftalmopediatria, mas ele vai ter que atender criança, né, e aí só fazendo um parênteses, assim, lá pro pessoal da residência do Hospital de Olhos, da especialização, eu sempre falo, olha, você aí que quer ser retinólogo, você que quer ser o cara da faco, posso te contar, vai aparecer criança no teu consultório para você atender. Então, assim, inclusive, 5, 10 anos depois que você já for o cara que mais opera retina, ou faco, ou glaucoma, ainda vai aparecer criança no teu consultório. Então, você precisa saber quais são essas habilidades básicas para você poder não passar feio na hora que você for atender criança. E então eu acho que assim, são truques pequenos, tipo, ter o aplicativo da galinha pintadinha no celular, porque só com isso você mata 90% do exame. É você saber que o retinoscópio é o teu melhor amigo e que você precisa saber fazer uma retinoscopia, né? Então é dilatar a criança sem preguiça. Então, mas fora isso, são pequenas coisas, é olhar no olho da criança, entender que é com a criança que você tem que falar, que você tem que fazer um exame rápido, você não adianta ficar ciscando com alguns detalhes, porque na criança isso não vai fazer diferença, e na verdade, pelo contrário, se você for rápido, você consegue uma colaboração maior, mas eu acho que são vários pequenos truques que justamente a gente consegue passar, né, para um residente, para alguém que é oftalmo geral, que não tá afim de fazer oftalmopediatria, mas que quer ter um mínimo para poder saber atender o básico de criança. Eu acho legal porque mesmo uma pessoa, às vezes, que não quer fazer oftalmopediatria, se ela tiver uma habilidade para atender criança, isso pode abrir algumas portas para ela em grandes centros, tipo São Paulo, que é considerado um centro super saturado, né? Existem alguns lugares que você consegue, de repente, atender só porque você fala que atende criança, né? Então, por exemplo, minha esposa foi isso, ela começou o fellow agora, então nem é especialista ainda, ela falou, eu atendo criança, não tem restrição. Aí o pessoal já abriu um monte de porta para ela começar a atender e tudo mais, e até tem às vezes, uma remuneração até diferenciada
diferenciada por você atender criança. Então, acho que vale a pena, mesmo para quem vai ser retinólogo, especialista em outras, né, glaucoma, córnea, acho que vale a pena mesmo aprender na residência, né, como atender bem uma criança. Deixa eu fazer a próxima pergunta. Bom, doutora, conta pra gente, então, quais que pra você são, assim, os maiores desafios que você tem no oftalmopediatria, que você vê também como desafios futuros, assim, da especialidade? Da especialidade, eu acho que, assim, um grande desafio que a gente ainda passa, né, são algumas questões relacionadas à remuneração, principalmente em se tratando de convênio. A SBOP tem feito um trabalho que não é de agora, já são de uns 4 anos, em que a gente tem trabalhado com inserção de diferentes códigos no rol da ANS, trabalhando com a tabela da CBHPM, porque, por exemplo, uma retinopatia da prematuridade, que você vê na UTI-NEL, não dá para você dizer o convênio só me paga outro fundo de olho daqui 35 dias, então eu volto daqui 35 dias. Não dá. Você talvez tenha que voltar daqui uma semana, ou, na melhor das hipóteses, daqui 2, para ver esse fundo de olho. Então, a gente trabalhou com isso, inclusive, com inserção de códigos que permitem, por exemplo, um pagamento para você não ter glosa, né, mesmo vendo essa criança mais vezes, a mesma coisa para uveíte em criança, a mesma coisa para várias outras questões, uma remuneração de uma tabela diferenciada para crianças não verbais e com atraso do desenvolvimento, porque a gente demora mais tempo, você, né, precisa da colaboração da criança, às vezes, uma parte da colaboração, né, não tudo que as pessoas imaginam de colaboração, mas uma parte. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, importante. Eu acho que um grande desafio da oftalmopediatria é você conseguir que, assim, é uma exceção. Eu, em Curitiba, tenho uma exceção a isso, mas a maioria dos colegas tem esse problema, é você conseguir operar em hospital geral ou em hospital oftalmológico com anestesia geral. Então, acho que isso, né, falando do tratamento cirúrgico, seja do estrabismo, ou do glaucoma, ou da catarata congênita, ou da retinopatia da prematuridade, é um super desafio, e que ele passa tanto pelo público quanto pelo privado. Porque, por exemplo, se você quiser, em Curitiba, se você tiver uma criança para fazer, por exemplo, uma vitrectomia, sob anestesia geral, com algum problema cardiológico ou de algum outro tipo que precise de uma retaguarda de UTI, você não tem vitreófago e retinólogo e UTI no mesmo hospital, em Curitiba. E aqui em São Paulo, por exemplo, o único lugar que você tem isso é no Einstein. Então, assim, né, assim, é uma situação muito drástica. Então, se você tiver uma criança com cardiopatia congênita, você não consegue operar, por exemplo, a retina, né, com UTI de retaguarda. Então, acho que esse é um grande desafio. Eu acho que nos outros hospitais, por exemplo, os americanos, você não tem esse problema, porque, em geral, você tem grandes hospitais pediátricos, onde funciona a oftalmopediatria, então esse assunto se resolve. Mas aqui no Brasil não existe essa realidade e aí é das duas uma. Ou você não faz a cirurgia oftalmológica no tempo adequado, ou você faz anestesia geral num hospital que não tem essa retaguarda, contando com, né, outras coisas que às vezes a gente faz, que é botar uma UTI móvel pediátrica na porta do hospital oftalmológico, enfim. Então, acho que esse é um desafio, assim, bem da prática mesmo, assim, né? E aí eu acho que o terceiro grande desafio é que essa escassez de oftalmopediatra. Então, a gente tem o que o CBO chama de vazios assistenciais, não só de oftalmopediatria, né? Enfim, tem alguns locais de oftalmologia, mas de oftalmopediatria, assim, isso é realmente muito notável. Tanto que, por exemplo, o pessoal que faz fellow, tanto aqui nos grandes centros, quanto lá com a gente em Curitiba, as meninas, né? A maioria é mulher, eu falo que homem só entra se tiver cota, mas, assim, saem dos fellows muito bem capacitadas para estar em qualquer grande capital, né? Não estamos nem falando de cidades pequenas, cidades médias, já entram muito bem posicionados logo de cara em grandes capitais. E eu acho que isso é uma outra coisa, voltando na pergunta que você fez anterior, sobre por que a oftalmopediatria tem sido tão bem vista, né? Que, como eu falei, assim, acho que uma necessidade de mercado, porque você, né, consegue entrar. Eu tenho fellows, por exemplo, que terminaram fellow há 2, 3 anos e estão, assim, atendendo só particular, em grandes centros, né? Que é meio que o sonho, assim, né, de quem tá na assistência. Então, acho que essa é um desafio por um lado, mas por outro lado é muito favorável para quem faz. Eu acho que quem escolhe oftalmopediatria, se fizer um bom trabalho, provavelmente vai conseguir sair dessa roda meio sufocante, assim, de convênios e consultas muito enxutas, porque você tem que atender um monte para poder ganhar um pouquinho mais. Então, assim, você, como você falou, aos poucos vai fazendo o seu nome, de repente tá atendendo praticamente só particular, consegue fazer uma consulta mais demorada,
humanizada, uma consulta com melhor qualidade. Eu acho que isso todo mundo busca. Mas algumas especialidades eu vejo como inviável, né? Eu não vejo muita facilidade para um especialista em glaucoma ou retina ou córnea, de repente tá atendendo só particular. É um ou outro, são exceções, né? Eu acho que na oftalmopediatria isso daí é uma coisa mais factível, a meu ver, assim. Até porque quando é nosso neném, a gente paga particular mesmo. Bom, doutora Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho também pra gente sobre a especialidade em geral, assim, porque é um pouco diferente do estrabismo, né? Às vezes, a maioria dos fellows tem ali fellow de estrabismo. Na USP, por exemplo, é assim. Acredito que na Santa Casa é assim também. Na escola é diferente, é oftalmopediatria e é disso que a gente tá falando, né? Então, a especialidade de oftalmopediatria, quais são, assim, as sub-áreas que o oftalmopediatra, assim, vai atuar, né? Você consegue, de repente, até se subespecializar em algumas coisas. E também, você já pode também fazer uma passada sobre o que mais te procura no seu consultório, assim, é mais rotina ou é mais patologias? Poder passar pra gente uma noção sobre isso, por favor. Perfeito. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil, acho que é bem legal a gente fazer esse recorte, porque aqui no Brasil a gente tem uma situação bem específica de ter locais onde você tem fellow de oftalmopediatria e estrabismo e locais onde tem só fellow de estrabismo. Isso não é comum fora daqui, né? Então, em geral, a tendência da oftalmopediatria é que ela seja oftalmopediatria e estrabismo, porque a gente tem muito estrabismo na infância, e aí quem faz estrabismo da infância sabe tratar estrabismo de adulto e é isso. Então, eu acho que isso é um recorte bem específico aqui do Brasil. A maioria dos locais fora do Brasil, você tem um fellow de oftalmopediatria e estrabismo. Então, acho que, né, assim, essa é uma questão. Na oftalmopediatria, então, assim, eu particularmente faço as duas coisas, né, gosto muito de operar estrabismo. E dentro da oftalmopediatria, quais são, digamos assim, as sub-áreas que a gente tem? A gente tem a parte de retina pediátrica, que seria, o foco do oftalmopediatra seria mais no caso da retinopatia da prematuridade. A gente tem o glaucoma na infância, né, então glaucoma congênito. A gente tem a catarata na infância, enfim, do infantil e do desenvolvimento e que pode ser congênita. A gente tem as alterações de retina mais clínicas, como as distrofias hereditárias, que são causa de deficiência visual, eventualmente até cegueira, né? E, assim, acho que basicamente seria isso. A gente tem tumores oculares também, que são muito menos comuns. A gente tem neurooftalmo, na oftalmopediatria, que também chega pra gente. Então, essas seriam, assim, as sub-áreas. Existe muito essa discussão até que você colocou, super legal, e a gente tem tido isso até dentro da SBOP, assim, né? Então, o que um fellow, por exemplo, de oftalmopediatria precisa ter para ser considerado um fellow de oftalmopediatria? Porque com 1 ano de fellow, por exemplo, você não vai conseguir sair operando catarata congênita, operando glaucoma congênito, né, assim, e fazendo estrabismo. Então, basicamente, e até eu acho que faz muito sentido com esse público que a gente está conversando aqui, né, que às vezes é quem está procurando saber durante a residência se faz um fellow ou não. Então, o fellow geralmente vai, basicamente, operar estrabismo, fazer vias lacrimais, né, então sondagem, intubação, por exemplo, e você vai ter contato com a área clínica das outras sub-áreas que eu citei. Então, você vai, de repente, conseguir mapear uma retina de um prematuro para saber se ele está no momento de indicar, por exemplo, laser ou anti-VEGF. Você vai saber diagnosticar um glaucoma, seja, por exemplo, do afásico, né, da criança que operou catarata e agora está desenvolvendo glaucoma, ou um glaucoma congênito. Você vai ver crianças que vão aparecer no teu consultório com leucocoria, sejam bebezinhos ou que apresentaram ao longo do desenvolvimento, e você vai saber tratar isso clinicamente. Agora, você não vai sair de nenhum fellow aqui no Brasil sabendo operar catarata, glaucoma e fazer estrabismo. Fora do Brasil, a realidade é diferente, né? Então, por exemplo, no fellow em Dallas, a gente tinha oportunidade de acompanhar o UTI neonatal, a gente não fazia laser, mas assim, acompanhava, né? Então, os procedimentos, anti-VEGF estava começando naquela época. Quando eu estava em Dallas, em 2012, assim, eu vi, o primeiro anti-VEGF que eu vi ser aplicado foi lá, para retinopatia da prematuridade. Eu tive a oportunidade de operar catarata congênita lá, mas assim, e fazer alguns procedimentos de plástica também, de ptose e vias lacrimais, mas essa, assim, realmente não é o que a gente consegue dar aqui no Brasil. Então, eu acho que aqui no Brasil, o que a gente consideraria, assim, um bom local de fellow para fazer oftalmopediatria e estrabismo seria um local onde você consegue aprender a operar estrabismo e tem um número razoável, aí um mínimo de 30 a 50
50 cirurgias num ano. Você consegue acompanhar alguns desses ambulatórios ou dessas patologias, né? Glaucoma, catarata, vias lacrimais, retinopatia da prematuridade e, lógico, distrofias de retina são mais raras, retinoblastoma é mais raro, então, às vezes, dependendo do serviço que você tiver, não vai chegar a isso em um ano, né? Mas eu acho que o panorama geral, assim, da especialidade de um fellow é isso. E aí, assim, pensando no meu dia a dia como oftalmopediatra, eu especificamente sempre gostei muito de doença, de patologia. Então, eu atendo muita criança realmente doente, assim. Então, exame tipo de rotina, que vem para ver se tá tudo bem, eu diria que isso talvez seja, sei lá, 5 ou 10% da minha prática, né? Então, existem, inclusive, diretrizes da SBOP sobre quando que as crianças normais, assintomáticas, precisam ir ao oftalmologista, mas hoje, assim, especificamente no meu consultório, isso é muito pouco. Eu atendo muito caso de estrabismo, né, adulto e criança, atendo neurooftalmo, de criança e atendo também de adulto, que acaba vindo, muito caso de diplopia, enfim, é uma área que eu sempre gostei. Eu faço UTI neonatal, então atendo no UTI neonatal, faço laser, faço injeção de anti-VEGF, nos prematuros, e atendo muitos casos, por exemplo, de catarata congênita, de glaucoma, então atendo vias lacrimais também, que eu faço, né, assim, uma certa quantidade, então eu sigo mais nessa linha de patologias, assim, né, então, claro, tem colegas que às vezes, e é perfil de cada um, né, as pessoas não gostam tanto de lidar, assim, né, por exemplo, eu tenho casos de retinoblastoma em acompanhamento até aqui em São Paulo, e os pacientes são do Paraná, acompanham comigo lá, casos de glioma de vias ópticas, criança em tratamento quimioterápico, inclusive, né, em que você precisa de eletrofisiologia para acompanhar e tal, então, eu sempre gostei de patologia e eu acho que acaba chegando mais pra mim porque eu gosto. Mas eu acho que depende muito do local que você tá, né? Então, tem locais que você vai estar e você vai ver mais crianças normais, estrabismo, vai operar estrabismo e esse vai ser teu dia a dia. Então, acho que a gente acaba puxando mais pra gente aquilo que a gente gosta e acaba sendo isso que acontece, assim, com o longo prazo do consultório. Legal. Você poderia também falar pra gente como que é o consultório do oftalmopediatra? É um consultório normal, assim? Tem lâmpada de fenda normal? Como que é? Tem brinquedinho? Até pra quem tá, né, pensando em seguir essa área, pra já se programar, como que é? E também algumas dicas que você pode dar pra como encantar a criança e ganhar confiança ali pra fazer um bom atendimento. Legal. Assim, eu no meu consultório eu tenho lâmpada de fenda, né, e assim, por exemplo, um tonômetro de Goldmann eu quase que nem precisaria, né, então eu tenho tudo que eu posso ter portátil, tenho lâmpada de fenda portátil, eu tenho tonômetro, eu tenho iCare, né, acho que o Tonopen também é uma boa opção para quem tá começando, mas eu acabei comprando a iCare e gosto muito, meço a pressão de todo mundo. Eu tenho oftalmoscópio indireto sem fio, né? Porque daí, se eu precisar sentar num outro lugar para examinar a criança, eu examino. Eu sou píssica por fazer fundo de olho, assim, eu gosto muito, sempre faço em todas as consultas, até às vezes quando eu não dilato, né? Como as crianças naturalmente têm uma certa midriza, então eu examino com a lente de 28 para só ver o nervo se tá tudo bem. Então, acho que como eu acabei sempre fazendo um pouco de neurooftalmo, já vi cada coisa, assim, surgir, até assintomático, que eu sou píssica por fazer fundo de olho. E aí, em termos de, por exemplo, medidas de acuidade visual, hoje em dia, nessas tabelas que são na TV, você tem já os optotipos voltados para criança, então isso, né, já vai pegar um normal, qualquer um já vai ter ali os Leia Symbols ou os optotipos de E, e tem umas figurinhas também, eu gosto bastante do Leia Symbols. Eu tenho os cartões de acuidade de Teller, que são super caros, assim, é um troço que você olha e fala, não acredito, vou pagar isso por esse troço. É mesmo? Não sabia que era tão caro. É muito caro, assim, é bizarro. Eu demorei uns 4 anos pra comprar, né? Então, eu sempre falo até pras minhas fellows, ai, doutora, mas... Gente, tá tudo certo, vocês conseguem viver sem Teller, tá? Não tem problema. Tem umas raquetinhas que são bem mais baratas, tipo, custa, sei lá, acho que 10% Leia Gratings, né? Então, é bem isso, assim, acho que é Precision Vision, que eu comprei nos Estados Unidos, mas até meio que são só eles que produzem. Que daí, essas aí custam, tipo, $100, assim, então é muito mais factível. Só uma interrupção. A técnica, assim, do exame de Teller é difícil de aprender a fazer, assim, pra você ver se a criança tá tendo uma resposta positiva ou não? Eu acho que o Teller, é lógico, assim, não vou entrar no filigrama do exame, assim, né, mas o Teller é um exame
tão automático, involuntário, que as crianças, na hora que você põe aquela placa, a criança automaticamente olha para o lado que tem a zebrinha que eu falo, que é um exame que você, assim, quanto mais você faz, mais você vai percebendo, né, algumas nuances, mas é um exame que qualquer um pode fazer. Assim, no meu serviço de residência tinha teller, fazia como residente, então era uma coisa que para mim era meio que automático, assim, de fazer. Mas o que eu acho que, assim, ajuda bastante, além dos portáteis, né, como eu falei, títimos e luzes de Worth, que para fazer a parte sensorial do estrabismo. Eu acho que uma coisa que ajuda demais é ter brinquedos na altura de crianças de 1 a 3 anos. Porque você precisa ter uma prateleirinha, que ela é mais ou menos assim, uns 80 centímetros do chão, porque é exatamente a idade mais difícil de manter a criança num ambiente minimamente controlado, para você conversar com os pais sobre o que está acontecendo ou sobre a sua conduta. Então, a dica que eu dou de ouro, mais do que qualquer uma, é ter uma prateleirinha nessa altura e que com coisas que, se a criança jogar no chão, não quebre, né? E porque daí a criança pode ficar brincando sem os pais nem precisarem olhar a criança enquanto você está dando conduta, por exemplo. Então, acho que isso, na minha opinião, é o mais importante. Ter um brinquedinho portátil para você poder fazer fixação em segmento. E, assim, hoje em dia, por mais que a gente recomenda não uso de telas, um aplicativo da Galinha Pintadinha é, assim, encantador de crianças. Não, legal. E eu acho que a gente podia também entrar nessas ações da SBOP que você falou, né, para conscientização, né, de qual é o período certo para ir numa primeira consulta com o oftalmopediatra, quais são as recomendações atuais. E outro tema também bastante interessante é sobre essas recomendações de tela também. O que a gente tem de recomendação hoje em dia para isso, para consulta, né, e segmento de crianças normais e para a questão das telas? Certo. Então, assim, das diretrizes da periodicidade do exame para crianças normais, acho que é bem legal de falar, porque tem basicamente, de tanta coisa que a gente tem que gravar na vida, assim, 2 momentos que são os mais importantes. Um é entre 6 e 12 meses, né, você fazer um exame se tiver um oftalmologista disponível, né, então é uma recomendação, se possível, que a gente chama, lógico, depois do teste do olhinho tendo sido feito na maternidade pelo pediatra, e o outro, assim, momento crucial, que é o mais importante, se você me disser, Luísa, fala uma coisa só, que eu tenho que saber de examinar a criança que não tem problema, na criança normal, 3 a 5 anos, idealmente aos 3 anos. Exame oftalmológico completo, com dilatação das pupilas, com avaliação se tem estrabismo ou não, né, avaliação da refração, porque nesse momento, especialmente se a criança tiver 3 anos, dá tempo de você tratar para ambliopia se essa criança tiver. Então, acho que isso é, assim, fundamental. Sobre as telas, todo mundo está vendo essa super epidemia de miopia, né, e acho que isso está chegando, isso acho que está trazendo os oftalmos gerais para perto dos oftalmopediatras, porque está chegando no consultório de todo mundo, né, as crianças evoluírem com uma miopia, assim, muito rapidamente, mas, enfim, as telas têm um grande impacto nisso. Então, as recomendações que não são da SBOP, são da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi um grupo super legal que fez, com o pessoal de fora que veio junto, então super baseado em evidência. As recomendações são de 0 a 2 anos, 0 telas, de 2 a 5 anos, de 1 a 2 horas por dia, acima dos 6 anos, 2 horas por dia, assim, tem alguns lugares que dizem 3 horas, sempre pensando em monitorar o conteúdo, porque, lógico, quando a criança tem 2 a 5 anos, você põe o que você quer, mas depois a criança pega e ela começa a escolher. Então, acho que a curadoria do conteúdo também é fundamental, principalmente nas crianças mais velhas. E isso é um negócio difícil, né? A gente fala, não, 0 tela, meu filho não vai ver tela de jeito nenhum. A gente sabe que tem algumas horas ali daquele estresse máximo que, enfim, né? A gente acaba às vezes cedendo, mas não é o certo. A gente sabe que o certo é 0 tela mesmo. Mas eu era assim, radical, 0 tela, 0 tela, 0 tela. E de vez em quando, né, quando não tá chorando muito, põe ali na televisão distante, mas muito rápido e tira, né? Mas não é recomendação pra ninguém, tá, pessoal? E teve um boom, assim, de pessoas te procurando por causa daquela questão do retinoblastoma que teve ano passado, assim, foi uma coisa, assim, que chegou a ter impacto pra você, assim, na prática ou não, assim, ou foi mais, assim, pessoas perguntando, né, outros médicos, ou realmente pacientes meio preocupados, como que foi isso? Eu acho que, assim, todos os oftalmopediatras viram isso, né, então a gente teve, e como foi mais ou menos coincidente com o momento que a gente estava divulgando essas diretrizes do exame da criança normal, foi uma coisa positiva, né, porque as pessoas antes, e a Júlia deve ver isso, quando a gente dizia antes, assim,
seu filho aqui medir a acuidade visual, tá tudo bem, mas a gente vai precisar dilatar a pupila. Ai, doutor, sério mesmo? Tem que dilatar a pupila, coitada da criança. E hoje a gente diz, tem que dilatar, né? Olha, por exemplo, o que aconteceu, né, com aquela criança que, né, foi diagnosticada no momento que talvez poderia ter sido diagnosticada mais precoce. É por isso que a gente dilata a pupila. Então, eu acho que esse evento que, né, que foi tão, espalhou tanto na mídia, ajudou mais a gente no sentido de dizer assim, né, foi uma tragédia para a família que passou e tantas famílias que passam por isso, é uma doença muito grave e muitas vezes diagnosticada tardiamente, mas assim, digamos assim, perante essa tragédia, o fato de ter sido exposto na mídia nos ajudou muito a dizer, gente, olha, precisa sim dilatar, e quando a gente dilata é isso que a gente está procurando ver de forma precoce. Então, nesse sentido, a gente vê cada vez um awareness assim, maior em relação à parte oftalmológica na criança, e que facilitou nesse sentido da gente conseguir explicar por que a gente estava dilatando a pupila. Legal. E se você estivesse começando hoje, assim, na oftalmopediatria, tivesse acabado, estivesse na situação da Julia, e acabando o fellow e tal, e quisesse começar do zero um consultório de oftalmopediatria, assim, qual que seria a sua estratégia? Você se afiliaria ali a um hospital oftalmológico? Ou eu vejo pessoas, eu não sei se é comum, mas eu tenho alguns conhecidos que estão se associando a clínicas de pediatria geral, assim, né? Então tá montando um consultório de oftalmopediatria dentro de uma clínica de pediatria geral e estão tendo ali bons resultados, se você entraria ou não em convênios. Então, assim, é para realmente orientar quem está ali começando agora a carreira como oftalmopediatra. Qual que seria, assim, algumas dicas que você poderia dar? Legal, eu acho que depende muito do porte da cidade que você está indo, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que eu faria, apesar de eu ser uma pessoa que fui criada em Curitiba e gosto de cidades não tão grandes como São Paulo, apesar de ter morado aqui, mas gosto de cidades do porte de Curitiba, eu acho que eu talvez tentasse uma cidade de médio porte, né? Mas, assim, não acho que não tenha espaço para oftalmopediatra em cidades de grande porte. Mas eu acho que depende muito realmente do tamanho da cidade. Então, se você vai para uma cidade de médio porte, você talvez tenha muito mais espaço dentro de hospitais oftalmológicos, porque a maioria das cidades de médio porte não tem oftalmopediatra, né? Então, assim, sei lá, ver cidades como Maringá e Londrina, no interior do Paraná, são cidades de médio porte importantes, que não tinham oftalmopediatra até pouco tempo atrás, né? Assim, ou tinha uma pessoa ou outra, e assim, da mesma forma, né, eu tenho uma fellow, por exemplo, indo agora para Presidente Prudente. É assim, a primeira oftalmopediatra numa região enorme ali, né, do interior do estado, uma região muito importante, né, do estado de São Paulo. Então, eu acho que nessas cidades de médio porte tem muito espaço dentro de hospitais oftalmológicos, a princípio, porque não tem muita gente, ou quase ninguém, e eu acho que a gente que faz oftalmopediatria se beneficia de estar dentro de um hospital oftalmológico, porque você vai precisar, às vezes, de um colega da retina para dar uma olhada num fundo de olho, de uma lesão que você viu que você não sabe, por exemplo, se é ou não é retinoblastoma ou é uma doença de Coates, ou você vai precisar, de repente, de um colega que faça, às vezes, se você não opera catarata congênita, que opere catarata congênita, e essa conversa entre colegas da mesma clínica fica fácil. Você precisa de uma retinografia, você precisa, agora, com o advento da miopia, de uma biometria, né? Então, assim, quem é oftalmopediatra, se você vai abrir teu próprio consultório, você não vai ter, por mais que hoje você tenha opções portáteis ótimas e mais acessíveis de custo, mas você não vai ter, por exemplo, um biômetro, um retinógrafo, uma ecografia, que é uma coisa que a gente usa com uma certa frequência. Então, assim, tudo isso ali. E aí, assim, o fluxo do paciente, claro que dá para ele ir lá no hospital e fazer, né, no colega, mas eu acho que estar dentro de um hospital oftalmológico ajuda muito. Eu acho que em centros grandes, isso que você comentou, eu vejo alguns colegas, e acho que realmente é uma porta de entrada, principalmente porque daí você está muito próximo do pediatra, que essa é a dica que eu dou para quem está começando na oftalmopediatria. Arranje alguns pediatras para serem os seus melhores amigos. Não só, né, nesse interesse, assim, digamos, de, me encaminha, né, de querer fazer teu nome, não por isso, porque chegam muitas patologias também que você vai precisar da ajuda do pediatra. Então, eu sempre falo para quem está começando, não só um pediatra, você vai precisar de um neuropediatra, que esse sim, você precisa ter o telefone no teu bolso para você conseguir
conseguir trocar uma ideia, né? Então, neuropediatra, assim, acho que é a especialidade que a gente mais faz essa interface. E eu acho que para quem faz estrabismo, você precisa ter também um amigo radiologista, porque você precisa trocar uma ideia quando você pede uma ressonância, porque você quer ver espessamento de músculo, ou, enfim, N outras questões, porque não adianta você só mandar lá para o radiologista geral, mesmo que você escreva uma cartinha, o paciente está com paralisia do sexto nervo. Você precisa dizer, o paciente está com isso e aquilo, será que você não quer dar uma olhada para mim lá no núcleo do sexto, como é que tá? Então, acho que isso faz bastante diferença, assim, né, digamos assim, dessa rede de apoio, né, e de conexões que você faz quando você chega num local. Eu acho que existe muito espaço também para você ter seu próprio consultório, mas, assim, acho que estar perto de centros que você possa resolver essas questões ajuda muito, né, ou de um hospital pediátrico, que você possa internar a criança para operar, ou perto de um hospital oftalmológico para você fazer os exames complementares que precisa. Então, eu vejo isso, assim. Então, acho que na oftalmopediatria ela ainda é muito generosa, porque você consegue fazer meio que qualquer uma dessas opções. E a questão de atender ou não atender convênios, o que você acha sobre isso? Olha, eu, assim, atendi convênios muitos anos, né, eu acho, minha opinião, eu sou tipo boi de carga, assim, eu, né, gosto de trabalhar, sempre trabalhei bastante, agora, lógico, tenho criança, trabalho menos, né, coloquei o pé no freio, mas eu trabalhei muito no começo, atendi a fazer um esquema de alto fluxo mesmo, porque em Dallas a gente fazia, assim, uma forma, uma dinâmica de consulta em que a gente conseguia fazer um atendimento de muita qualidade, mas um atendimento rápido. Então, eu fiz isso durante muitos anos. Atendia 17, 23 crianças numa tarde, né? Então, assim, eu tenho uma auxiliar de consultório que fica fazendo tudo no computador, e isso me permite eu não ter que nem digitar uma letra sequer. E então, eu gasto tempo com o que importa, que é olhando para a família, atendendo a criança, e não ficando preenchendo papel, receita, sei lá o quê. E aí, isso me economizava muito tempo, e eu conseguia fazer esse esquema com bastante qualidade de atendimento. Então, eu acho que o convênio te dá duas coisas. Uma, de início, um fluxo garantido, porque mesmo você sendo oftalmopediatra, você não é, assim, a última coca do deserto, né? Então, assim... Não vai aparecer assim, do nada, assim, né? Não sei, assim, às vezes acho que, né, todo mundo fala que as gerações mais novas, parece que, né, todo mundo se acha muito especial. Então, assim, não tô, né, fazendo nenhuma crítica, mas, assim, eu acho que ninguém é tão especial, né, que comece chegando já atendendo. E outra, eu acho que a gente precisa, no começo, atender bastante para você ver bastante coisa, você ver bastante patologia, você sentir na pele certas coisas que você não sente no fellow, dificuldades, casos complicados, complicações cirúrgicas, como dar uma notícia, e você só vai fazer isso se você atender um fluxo grande, porque você aprender isso no particular, direto, pode ser um tiro no pé. Porque você tá numa curva de aprendizado nos primeiros anos, eu diria talvez nos primeiros 4, 5 anos. Então, o fato de você fazer isso num volume maior, em pacientes, né, que vão estar ali chegando o tempo todo, porque eles precisam desse atendimento, e aí é pelo convênio mesmo, eu acho que ajuda bastante. Então, eu acho que nesse sentido, eu não me arrependo de ter atendido o convênio durante muitos anos, e ter feito um alto fluxo, um volume cirúrgico, assim, extraordinário, porque me dá segurança para hoje poder fazer as coisas com mais tranquilidade, mas com mais também segurança da minha conduta, porque eu sei que eu tô calejada com, né, com o que eu fiz no passado, assim. Então, eu não vejo convênios como, assim, uma coisa ruim. E eu sempre falo para as fellows que estão comigo, eu falo assim, olha, encarem os primeiros anos que vocês estão saindo aqui do fellow, que todo mundo, né, cá entre nós, sai do fellow pensando, gente, não aguento mais, 6 anos de faculdade, 3 da residência, mais 2 de fellow, né, eu fiz 2 anos e meio de fellow depois. Você pensa, gente, não aguento mais, pelo amor de Deus, tá na hora de eu sentar aqui e aproveitar a vida. Mas, na verdade, é quando a vida tá começando. Então, eu acho que sempre o que eu falo para elas agora vocês têm que entender que vocês vão fazer um novo estágio da vida real. E o estágio da vida real de repente, você pensar, e você pode se dar um número de anos, que pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5, daí depende de vários outros contextos da tua vida, para você encarar, inclusive, esse atendimento, que às vezes não vai ser com a remuneração mais adequada, que às vezes não vai ser no local mais adequado, para você estudar o local que você está e aonde você quer chegar. E aí eu acho que esses primeiros anos têm que ser encarados mais dessa forma do que você olhar no teu olerite e pensar, putz, eu ganhei R$200 por essa cirurgia de estrabismo.
Então, eu sempre encarei dessa maneira, assim, sei lá, um mindset, entende? Que eu tinha de não, inclusive eu não olhava quanto eu ganhava por cirurgia. Porque quando eu olhava, eu ficava tão puta da cara, desculpa, que eu falava, gente, aquele caso super difícil, que eu discuti até com um fulano de tal lá de não sei aonde, me pagaram isso. Mas eu pensava, eu não vou olhar. Porque o global do que eu ganho dá pro que eu preciso, e eu tô me encarando que eu preciso dessa experiência de vida para depois chegar onde eu quero. Então, eu achei assim... muito legal isso que você falou e eu corroboro total com isso. Eu acho que eu aprendi muito mais, ou não muito mais, mas assim, é muito diferente você na prática tá ali treinando, ver muito, por exemplo, na minha área de retina, né, ver um monte de OCT, laudar 20 exames numa tarde, por mais que ganhou pouco por exame, mas cara, é um crescimento profissional muito grande, mesma coisa de volume cirúrgico, às vezes você vai operar um monte de catarata no SUS quando você acaba a residência, aí você vira um cirurgião de verdade, porque dentro da residência, qualquer problema que acontece, claro, né, você também tem responsabilidade, mas a responsabilidade ali do serviço, né, um negócio, uma instituição de ensino. Agora, aconteceu na vida real, é você que tá ali, você que vai resolver, não tem essa de, vamos internar aqui, fazer a vitrectomia, cara, você que vai ter que resolver. Então, assim, eu acho que na prática a gente aprende muito, então acho que ter um grande volume no começo é importante. Sim, e na hora que você tá sozinho lá no consultório, que você tem que tomar a decisão por si próprio, você aprende a tomar a decisão sozinho fora do fellow, depois que acaba. Porque durante o fellow você sempre tem alguém para discutir, para tirar uma dúvida. E ali sozinho, você e o paciente, na hora, você, ai meu Deus, quanto que eu vou descontar dessa refração? Então, eu acho que é um outro passo do aprendizado ainda, esses primeiros anos, realmente. Em geral, você vai sempre ter com quem discutir, né? Assim, quando você cria bons relacionamentos. Mas, assim, é diferente, né? Todo paciente, você não vai ligar pro seu ex-chefe, todo paciente. Não, tem um caso mais difícil aqui, uma vez por mês você liga, né? Eu acho que pra gente finalizar, a Júlia poderia também contar pra gente como que tá lá na Oftalmped da escola e quais são os seus planos futuros. Conta aí pra quem quer passar lá na escola como que é, se vale a pena ou não, porque a gente já aprendeu muito com a doutora Luísa, agora a gente quer ver sua visão de fellow aqui também. Sim, eu tô acabando agora, então, o meu fellow de oftalmopediatria e estrabismo da Unifesp, eu amei. Eu conto sempre que eu entrei na oftalmopediatria, na verdade, encantada pelo estrabismo. Quando eu contei pra minha mãe que ia fazer oftalmopediatria, ela ficou, nossa, por quê? Festa da família, você nem chega perto das crianças. Mas, quando eu comecei a fazer oftalmopediatria, eu me encontrei, é realmente o que eu tenho que fazer para sempre. E o fellow da Unifesp, a gente passa muito nessas áreas que a doutora Luísa falou. Então, a gente passa no glaucoma congênito, na retina pediátrica, na ROP, na catarata congênita, na córnea pediátrica, no tumor. Então, é assim, uma visão muito geral de tudo que você pode ser que talvez pegue um dia no teu consultório, fora o estrabismo, né, o volume cirúrgico. Então, eu sinto que claro, quanto mais você sabe, ainda naquela curva de baixo, que você sabe bastante, tá se achando que não sabe nada, a gente sai sabendo que tem bastante conhecimento, mas com um pouco de medo, assim, do que vai enfrentar, né? Eu ainda vou fazer mais um fellowzinho agora, mas tô muito, muito feliz e muito animada, muito feliz pela minha escolha, por ter escolhido pela Unifesp, né? Mas eu sei que tem outros excelentes fellows de oftalmopediatria no Brasil e é muito animada pelo que vem aí. E vai voltar para Curitiba lá? Depois que terminar ou não? Depois, daqui um tempo, eu vou voltar, sim. Mas ainda tem mais uns passos até voltar para lá. Bom, muito legal. Eu acho que pra gente finalizar, a doutora Luísa ela já falou, né, deu várias dicas aqui, mas é uma última palavra aí pra quem quer fazer oftalmopediatria ou quem tem interesse nessa área, só pra gente finalizar aí. Legal, eu acho que para quem quer fazer oftalmopediatria, assim, né, a gente já falou bastante, tem muitos fellows interessantes no Brasil, vários, né, tem fellows ali na região de Belo Horizonte, tem fellows no Nordeste, tem vários fellows aqui em São Paulo, tem no Rio, tem no Paraná, tem também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, então acho que tem muitas opções legais. Eu acho que tem que fazer fellow, assim, né, hoje, né, como eu falei, o próprio paciente demanda, e o próprio
próprio conhecimento, né? A oftalmopediatria é uma área mais nova, que inclusive a evidência científica ela é muito mais recente, mas ela demanda um conhecimento específico e eu acho que o formato de imersão que o Fellow provê te permite vivenciar isso de uma forma que daí você fica mais, né, assim, preparada para encarar esse mundo, digamos assim. Eu acho que também existe espaço para quem não quer fazer oftalmopediatria, assim, só como especialidade, né, como é o meu caso, da Júlia, né, a gente quer ser oftalmopediatra, mas eu acho que existe espaço para quem é oftalmo geral e quer ser oftalmo geral, né, já que aqui a gente está falando mais para quem está entrando no mercado. Eu acho que existe muito espaço para quem é um excelente oftalmologista e que vai operar catarata, mas que também vai ter que saber manejar alguma coisa de retinopatia diabética e que vai fazer refração de criança. Então, eu acho que a SBOP, até complementando um pouco do que você perguntou, só para finalizar, tem também focado um pouco nisso, assim, sabe? Em abraçar quem é oftalmo geral, porque a gente precisa ajudar essas pessoas a saberem fazer o básico, que a gente deveria sair sabendo fazer da residência, que é fazer refração em criança, diagnosticar uma ambliopia, eventualmente se você não quer tratar, encaminha para alguém a tempo. Então, eu acho que isso e diagnosticar as principais causas de cegueira, nem que seja só para você dizer, isso aqui é grave, isso precisa ser visto, tipo, semana que vem pelo fulano de tal, na capital tal. Eu acho que isso, existe espaço para esse profissional no mercado atual. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque quem é oftalmo geral pode, de repente, se capacitar um pouquinho mais, né? Assim, poxa, tem um monte de curso. Mas eu ia perguntar, tem algum curso da SBOP, alguma coisa voltada para esse oftalmo geral? A gente teve 2 cursos já, chamado Oftalmopediatria para Oftalmo Geral. A gente fez durante a pandemia, era um curso que era para ser descentralizado, ia começar em Curitiba e depois ia rodar o Brasil, e rolou pandemia. E aí a gente fez online, e a gente teve 700 inscritos, que para a SBOP, assim, é muita coisa. A gente que trabalha com curso sabe que é muita coisa. É muita coisa, sim. E o segundo curso, que foi no ano seguinte, tiveram 500 inscritos. E eu acho que a gente tem visto muita gente com esse perfil acompanhando a SBOP. Então, eu acho que tem muito espaço pro cara que não precisa ser oftalmopediatra, ele é oftalmo geral, mas ele precisa desse apoio para ele saber que ele tá tomando a conduta certa. E o CBO também tá fazendo agora, a gente tem um curso de lideranças e a SBOP indicou a Érica Mota, que tá lá fazendo um curso de capacitação de refração para oftalmo geral. E isso vai ser colocado aí em prática dentro dos próximos meses através do CBO, vai ser uma plataforma virtual dentro do CBO. Então, eu acho que isso é super legal, porque justamente para a gente poder democratizar esse conhecimento da refração, que é o básico em criança, que para quem é oftalmo de qualquer outra área, que não seja oftalmopediatra, sentir segurança em fazer essa parte. E a gente sabe que não é fácil refração em criança, então acho que é uma atitude muito bacana da SBOP. Parabéns aí pelo trabalho de vocês lá e muito obrigado pela participação, foi um episódio que eu achei muito legal, acho que a audiência vai adorar também. E esse foi o Oftcast da semana, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Considerações finais, Júlia? Queria só agradecer de novo o convite, né? Hoje, como co-host do Oft Review. E agradecer também a doutora Luísa por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Imagina. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Parabéns pela toda a estrutura de vocês, né? E estão fazendo um trabalho que eu acho que é lindo e fundamental. Parabéns. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.